Quer aprender tudo sobre as bets e ter retornos expressivos no seu investimento? Confira nosso retrospecto e aprenda com a gente a ter uma mentalidade lucrativa. Vem fazer parte do nosso grupo de consultoria VIP. Olha, vamos mostrar aí, Antero, para a gente comentar os próximos jogos de Internacional e Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro. Então, entra a tela e a gente já analisa os adversários, lembrando também, né, que tem esse jogo direto entre Flamengo e o Internacional. Então, até a 37ª rodada, né, o Internacional tem o São Paulo, o Sport em casa e o Vasco fora de casa, e o Flamengo tem o Red Bull Bragantino fora de casa e o Corinthians jogando no Maracanã. E aí na 37ª rodada tem esse jogo super importante, todo mundo numa expectativa muito grande para o encontro entre Flamengo e Internacional. Lembrando também, Antero, que o Flamengo joga um pouco mais cansado, porque jogou nesta quinta-feira e depois joga no domingo, e a diretoria do Flamengo pediu para jogar na terça-feira, mas a CBF disse que não era possível que isso acontecesse. Por outro lado, tem também esse caso. Vai que o Flamengo vença o seu jogo, assume a liderança do campeonato e coloca muita pressão para o Colorado, hein? Sim, o correto agora era desses dois times, e a briga será entre eles. Desculpe-me, torcedores do Galo e do São Paulo, São Paulo sobretudo, né? O Galo nós falávamos, não podia tropeçar contra adversário que está na zona de rebaixamento, e não só tropeçou, mas como caiu mesmo. Bom, entre os dois, Flamengo e Internacional, deveria fazer com que essas equipes jogassem nos mesmos dias. Acho que tornaria o torneio mais emocionante e até a transparência seria maior. O Flamengo terá contra si um tempo menor para a recuperação, no entanto, se vencer, salta à frente e coloca uma pressão muito maior no Internacional. A pressão existe. Eu fiz uma projeção aqui, claro que eu não vou dizer para que lado, mas esse campeonato pode ser decidido na última rodada, coisa que não tem acontecido nos últimos anos aqui no Campeonato Brasileiro, e o campeão pode ficar com 73 pontos e o vice com 70 ou eventualmente 71. Dependendo do que fizerem, até a penúltima rodada não significará a decisão do título, o que fará com que o desfecho se torne ainda mais bacana, mais interessante. Esse é um campeonato de regularidade, né? Então a gente sabe que tem times que começam bem, depois vão caindo. Exemplo, sei lá, o Vasco, aí até exagero, né? Chegou a ficar lá em cima no topo. Mas sofrem oscilações. A questão é quando vem a oscilação. São Paulo, por exemplo, veio a oscilação no momento errado, na reta decisiva. O Internacional se recuperou quase chegando na reta decisiva. Por isso pode ter uma oscilação, como foi esse empate, mas ainda assim chegar a ser campeão. O Flamengo teve momentos, teve altos e baixos, e agora está chegando no momento de alta na decisão. Por isso, para mim, a disputa aberta. É aberta e entre os dois. O Rogério falou, eu vim para cá, sabendo, querendo disputar título e tal, mas isso é óbvio, isso é evidente. Até com o Domi, o Flamengo estaria disputando o título. E não vi pessoas dizendo que o Flamengo está fora da disputa do título. Eu sei que esse é um recurso que o Rogério usou, como todo treinador usa, até para valorizar, né? Para dar mais estímulo para os seus jogadores. Não acreditavam em nós. Não. Se dizia o seguinte, o Flamengo deveria estar até muito mais folgado na briga pelo título do que esteve em alguns momentos. Proeza de ser campeão 2 vezes seguidas, sim, muito poucos. Na era moderna, tirando aquela antiga em que o Santos foi 5 vezes e o Palmeiras 2, na era moderna, o São Paulo, tricampeão, Palmeiras 2 vezes bi, Flamengo 1 vez bicampeão, Corinthians 1 vez bicampeão, Cruzeiro 1 vez bicampeão. Se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpem. Realmente é muito difícil ser campeão 2 vezes seguidas numa disputa tão equilibrada quanto a Série A brasileira. Falei equilibrada, não necessariamente de alto nível técnico. Sim, Correto. sim, verdade.
Olha, tem duas informações importantes para torcedores de Internacional e também do Flamengo. Primeira informação para os torcedores colorado é que o Thiago Galhardo ele foi emprestado ao Hilal e já não joga mais pelo time colorado neste campeonato brasileiro. O jogador estava se recuperando de uma lesão na panturrilha e aí a diretoria colorada disse que o que foi oferecido ao Internacional nesse momento pelo jogador era algo que não tinha como negar. Então o Thiago Galhardo, inclusive, já assinou o seu empréstimo. Uma outra informação boa para o torcedor do Flamengo é que o Gabigol ele foi absolvido no STJD, ele foi julgado nesta manhã, na manhã dessa sexta-feira, por conta daquela expulsão no jogo contra o Bahia em dezembro. E aí ele foi enquadrado 2 vezes no mesmo artigo: ofensas à arbitragem, com a possibilidade de um gancho de 12 partidas. Mas aí a decisão do tribunal em primeira instância foi mesmo de tirar uma das acusações e na segunda a acusação aplicar somente uma advertência. Então o Gabigol, ele foi, logicamente, esteve fora, estava suspenso no jogo seguinte ao Bahia, mas agora está livre, sem nenhum problema, para atuar com a camisa rubro-negra. Falando de Gabigol, André Kfouri, quero comentar sobre a partida de ontem, né, quando ele é substituído, e ele sai e não sai muito feliz, sai mais uma vez reclamando, fazendo bico, e hoje eu estava vendo televisão, lendo também alguns blogs, e vi que o pessoal estava falando sobre principalmente o Casagrande, falando sobre essa relação do Gabigol com o Rogério Ceni, inclusive falando que isso pode prejudicar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Você acha que chega a tanto e não era a hora do Gabigol baixar um pouquinho a cabeça e aceitar? Tá tão finalzinho de campeonato? Pois é, Marcela, boa pergunta. Talvez sim, né? Aqui de fora, opinando a respeito do que a gente enxerga no campo, porque evidentemente nesses tempos não tem sido possível ver treinos, até os setoristas dos clubes estão afastados dessa cobertura. Então, em relação ao que a gente vê, aí temos um choque de personalidades que eu posso dizer propensas às faíscas, né? Nesse tipo de situação. O Rogério, desde a época de jogador, é um cara impetuoso, né, na sua forma de se colocar. Ele é muito confiante, ele é muito sabedor das suas capacidades, é um cara convicto daquilo em que ele acredita e como treinador essas características são claras também. O Gabriel Barbosa, há muito tempo, chama a atenção em determinados momentos por uma tomada de decisão, principalmente sob pressão, que merece críticas, merece atenção. Ele já prejudicou seus clubes, não só o Flamengo, em outras situações em que levou cartões absolutamente desnecessários, naquele momento de explosão, quando o jogador poderia ter um pouco mais de calma, até bom senso, e evitar prejudicar a sua equipe. Nesse caso, não se trata de um cartão que ele tenha levado ou uma ausência que ele pudesse evitar. Ele foi substituído pelo seu treinador e, é claro, ele tem que obedecer e sair do campo. É preciso sair feliz, abraçando o técnico, mandando beijos a todos? Não, não é preciso. Jogador de futebol, de maneira geral, não gosta de ser substituído. Alguns deixam isso claro de maneira mais enfática. E essa tem sido a relação, essa tem sido a marca, uma delas, da relação entre o Gabriel e o seu treinador nesse momento, o Rogério Ceni. O Rogério disse exatamente isso: ninguém fica feliz ao sair. Essa tem sido a resposta protocolar, cuja tradução é mais ou menos assim: eu também vi, eu sei do que você está falando, eu não vou alimentar essa polêmica aqui na entrevista, este é um assunto interno. E eu acho que será mantido dessa maneira até o final do campeonato. E aí, galera, tô passando aqui para pagar minha dívida com o professor Lucas, né? Acabei que apostei com ele que se desse certo para mim as dicas deles no lances esportivos e fizesse eu ganhar dinheiro, eu faria um vídeo em agradecimento e recomendando aí para todo mundo, beleza? Então, tá eu aqui, né? Vim agradecer as dicas do professor Lucas, e você que quer ganhar dinheiro também, quer aprender a fazer os lances esportivos, eu recomendo super esse cara aí. O professor Lucas me deu altas dicas, né? Deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Então é isso, gente. Quem quiser fazer os lances, ter ideia de como é que funciona os lances esportivos e ganhar dinheiro, né? Fácil, com o professor Lucas, eu recomendo, viu? Entre em contato com ele aí, que se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, beleza? Tá pago.